Mas isso não significa que a gente está desviado, tá? Eu queria que abrissem comigo o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 20 a 26. Vocês me escutam bem? Sim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 20 a 26. Quem encontrou, diga Baruch Havá Vashem Adonai. Só para não dizer que não... Já que eu não vou falar mais nada de Israel, pelo menos tinha que começar alguma coisa. 1 Coríntios 14, 20 e 26 diz assim: Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças. Contudo, adultos quanto ao entendimento. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros falarei a esse povo, todavia mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo, as línguas são um sinal não para crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estão os loucos? Mas se todos profetizarem, e alguns incrédulos ou não instruídos entrar, será por todos convencido de que é pecador e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. E assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que em realidade Deus está entre vós. Portanto, qual a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua, e tudo isso seja feita para a edificação da igreja. Amém? Senhor, essa é a Tua palavra, nós queremos Te louvar e Te engrandecer por essa noite, pedimos por revelação, por graça, por sabedoria, para que o Teu Espírito Santo nos auxilie na compreensão, na meditação, na aplicação das Tuas Escrituras essa noite. Eu peço por temor, por graça sobre todos os ouvintes e principalmente a mim, Senhor, essa noite. Amém. Amém? Quero começar contando com a imaginação de vocês. Quero que vocês imaginem um local comigo. Não precisa fechar os olhos, tá? Mas vou fazer essa dinâmica. Todos imaginem um local onde aqueles que ali fazem parte, eles têm uma aliança de se auxiliar. Um local onde as pessoas cuidam, cada um, das necessidades alheias. Um local onde colocam muitas das suas diferenças de lado para um propósito comum e superior. Um local onde tem um grupo de pessoas que lutam pela verdadeira justiça, liberdade. Um local que são extremamente fraternos, as pessoas que ali se encontram. Um local que buscam servir a sociedade, buscando até mesmo a transformação dela. Um local onde as pessoas buscam ser íntegras, afastarem de si as falhas morais, proteger seus semelhantes, com demonstração de bondade e compaixão. Um local onde buscam cuidar das famílias, que é uma base para o crescimento e uma das suas principais virtudes. Enfim, um local desse tipo, ok? Deu para pegar? Não preciso repetir? Imagine um local desse tipo. Quantos de nós a gente não estaria interessado em fazer parte de um grupo desse? Quanto de nós não acreditamos que um local como esse seria sadio para que a gente realmente fizesse parte, que a gente crescesse com a nossa família ali? Quem é que se interessou por um lugar desse? Só eu? É uma pegadinha, tá? Mas vocês vão entender. Se você se interessou e sonha exatamente com um local assim, para congregar, um local que eu acabei de escrever nessas poucas palavras, esse local nada mais, nada menos seria um típico
uma típica loja maçônica, ou então um grupo como o Rotary Club, Lions Club, um local, uma sociedade exatamente onde se defende exatamente isso. Agora, o que de fato difere a igreja de toda e qualquer uma dessas instituições? Eu vou fazer uma pergunta melhor aqui. O que existe como a característica principal, essencial, na igreja edificada por Cristo, que a torna única, singular, uma entidade nessa terra? Guardou a pergunta? O que existe que a torna única, a entidade chamada igreja nessa terra? Parece uma pergunta simples, mas ela não é tão simples de responder diante do mundo que a gente vive e que a gente habita, ok? Ela pode parecer simples para nós, mas ela não é simples para o mundo. Irmãos, eu já falei isso uma vez e vou repetir. Nós vivemos num mundo em que, se você sai das bolhas do que é a igreja, mas se você se relaciona com o mundo, você vai notar que ele é um mundo secularista, ok? E por secularista aqui eu não estou me referindo àquela ideia, né, medieval de, sabe, secular tá ligado à igreja e não secular, mundano é o mundo, sabe, aquela ideia medieval, música do mundo. Vou chamar de medieval aqui, talvez alguém se ofenda, mas música secular é a música do mundo e nós temos algo cada igreja. Sabe essa divisão? Não estou falando de secular desse jeito. E também não estou falando de secular no nível institucional, ou seja, aquela ideia de antirreligioso, ou de não religioso, ou de neutro. Por exemplo, as instituições públicas, elas são seculares, por quê? Porque elas são neutras. Não estou falando de um mundo secularista nesse sentido. Eu estou falando em um mundo secularizado, aonde consegue pregar e viver dentro de si mesmo, com a ideia da não necessidade obrigatória de Deus, ok? É secular nesse sentido, onde existe uma teia de significados que a sociedade estabelece, onde não necessariamente você precisa incluir um transcendente ali, sabe? Um porquê que esteja além daquilo que seus olhos possam ver e tocar. Esse é o sentido moderno de secularismo, se você não sabe. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes, se a gente não tem essa intenção, se a gente não tem essa descrição, essa leitura do que é o mundo, nós vamos achar que assim como nós, ou porque nós, convertidos, nascidos de novo, conseguimos olhar para a nossa descrição do nosso ser e entender que aquilo que nos falta, aquilo que nos faz sentido é Deus e unicamente Deus, e isso só vale para quem é convertido e quem nasceu de novo, ok? No mundo secularista, irmão, esquece. Eu sei que é legal o lema de falar assim que... Não vamos me criticar depois, apesar que ninguém visualiza muitas coisas, mas esse negócio de falar assim, que o principal propósito do homem, né, amar Deus e somente Deus, irmão, isso vale para nós. Uma mente secularizada, colocar Deus como a razão da sua existência, é quase contraditório quando essa pessoa é secularizada. Eu me convivo com dezenas de pessoas assim, eu me relaciono com diversas pessoas, onde não precisa ter Deus para que você possa ter uma razão e um sentido de propósito. O mundo secularizado fez exatamente isso, fez o que alguns filósofos chamam de estrutura imanente, ou seja, você, dentro do mundo que você vive fechado, você tem os seus ideais por qual lutar e que dão sentido à sua vida, que não precisa ter algo externo que se relacione contigo e que te dê motivo. Pode ser um pet, pode ser coisas nobres como família, pode ser trabalho, pode ser causas de justiça social. Todas essas coisas podem estabelecer o sentido último para qual uma pessoa não nasceu de novo, não é cristã, ela possa ter por que lutar, por que morrer. Às vezes até com mais determinação e mais gana do que cristãos. Amém? Amém. E por que eu estou falando isso e introduzindo de uma forma quase filosófica dentro da igreja para irmãos já caducos de crente? É porque seria quase uma intolerância a gente achar que a influência secularista não está sobre nós, que vivemos lá, que vivemos no mundo, ok? Estamos no mundo. E aonde que isso abala a nós? O que isso tem a ver com nós, irmãos? A ideia secularista, ela abala a nossa... não é que ela tira a nossa fé e que torna você desviado. Não é somente isso.
A questão é que a ideia secularista, ela abala a nossa forma de viver a vida cristã. Ela começa a tornar Deus contestável, a nossa fé um pouco mais fragilizada. Por quê? Porque a gente se relaciona o tempo todo com pessoas que estabeleceram sentidos que talvez elas sejam até mais perseverantes e gastem suas energias em causas que nós julgamos efêmeras. Para elas é a razão da existência. E nós começamos a olhar essas coisas e se questionar. Pois é, talvez eu não tenha uma causa a qual eu lute com tanto esforço assim, né? E eu julgo a minha causa superior. Então a gente começa a viver num mundo assim, entendeu? E esse mundo começa a tornar a nossa fé fragilizada. Esse é, irmãos, o nosso mundo, moderno ou pós-moderno. Simon Sinek ajudou, ok? Nós olhamos para Simon Sinek e o seu livro, o Comece pelo Porquê, e nós pegamos uma boa mensagem e falamos assim, o nosso porquê é Deus, é a presença, óbvio, isso é transcendente, é superior, mas ele não está falando para crente, ele está falando, estabelecendo, ajudando exatamente pessoas que estão nesse mundo, buscando coisas para que eu lutar, olhar para o seu trabalho e falar, eu tenho um ideal para o qual lutar, e isso faz sentido, e serem bem-sucedidos nisso, e deu. Não estou aqui falando e jogando Simon Sinek fora, o que eu só estou dizendo é que é um prato cheio, para quem precisa de material teórico que fundamente a sua vida, o seu modo de viver. Quem já leu sabe muito bem que ele não está falando para crente, embora seja judeu. Então o que, irmãos, que define, que tornaria a igreja como única e singular? E agora eu começo a responder. Que o que torna a igreja única em seu propósito de existência dentro dessa sociedade é que ela é a única, escute isso, ela é a única instituição respaldada por Deus para representar na terra a dimensão, a realidade transcendente de um reino que um dia chegará com todo o seu poder e toda a sua glória. Ela é a única instituição respaldada por Deus desde a sua instituição e até o retorno de Cristo, que tem o respaldo divino de representar aquilo que ocorre nos céus, de forma, mesmo que seja limitada, aqui na terra. Nenhuma outra instituição pode fazer isso. Deus reservou nessa era da presente igreja, que o que se possa ver, tocar, sentir a respeito de tudo que é verdadeiramente divino, ocorra dentro, mesmo que não limitado exclusivamente, mas ocorra dentro, como a regra geral das comunidades de fé. Essa é uma declaração um pouco forte, por isso que eu coloquei não limitada, porque Deus é soberano, Deus pode ter seus meios totalmente extras de mostrar a realidade celeste, mas de regra geral, Ele estabeleceu de forma soberana fazer isso através daqueles regenerados, a igreja. Então o que nos distingue das melhores invenções sociais que existem por aí, por isso que eu comecei com essa pegadinha, o que nos distingue é o que o profeta Moisés um dia exclamou. A gente conhece o texto, Êxodo 33, 15 e 16. Moisés declara, se não fores conosco, não nos envie. O que ele diz? Verso 16, que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra, se não for a tua presença no nosso meio? Moisés estava ciente que existia uma singularidade de honra para quem recebesse esse chamado de se tornar essa propriedade exclusiva de Deus, que quando colocado em contato com o mundo, manifestaria a suprema realidade da presença divina entre os homens. E isso é único. Isso é o diferencial. Então eu quero mostrar, através do texto que a gente leu, por que a nossa participação nas reuniões é um fator decisivo, irmãos, para que essa realidade dos céus comece a trazer pressão sobre essa estrutura da sociedade que acredita que Deus não é necessário. Que nossa contribuição, sim, nas reuniões, ela é o antídoto usado pelo Espírito Santo para fazer que as nossas próprias reuniões, escute isso, a nossa participação é um antídoto para que as nossas próprias reuniões não se tornem esse lugar aonde até mesmo dentro da igreja ela se torne fechada e é onde a janela para o transcendente e para o sobrenatural não é mais necessário. Porque é exatamente isso que, infelizmente, muitas igrejas e comunidades se tornaram. Fechadas, sem necessariamente ter contato com o divino. Estranho, é quase contraditório isso.
Mas a gente consegue até mesmo viver igreja de uma forma fechada, sem que ela seja tocada em cada momento, em cada reunião, pela presença de Deus, sentida. E a gente vive o quê? Não incomodado com isso. Por que a gente vive não incomodado com isso? Porque nós sofremos muito mais influência secularizada do que a gente imagina. Art Katz, no seu livro Verdadeira Comunhão, você pode comprar nas melhores livrarias de Canoas. Seu livro Verdadeira Comunhão, eu vou citar uma vez após outra ele aqui no sermão. Ele diz assim: se tivermos uma mente individualista quando nos reunirmos, especialmente no que se refere a dons, vocações, ministérios, perderemos de vista de que a unção é uma dádiva coletiva. O que eu quero dizer com isso? Não podemos ser ajuntamento de individualidades. Existe uma unção coletiva que só provaremos quando estivermos reunidos. Já falei isso inúmeras vezes. E fiquei legal de ler alguém com muito mais renome falando algo parecido. Irmãos, como se testemunha a respeito da igreja primitiva lá em Atos 4:33. Diz lá: é com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos havia uma imensa graça. Em outras palavras, Deus escolheu manifestar mais a sua presença através do movimento intencional de serviço do seu povo, quando este reconhece a si mesmo que é a habitação do Espírito. Então vamos ao texto. A sessão que a gente leu está dentro de um contexto muito maior de Coríntios, tá? Que é desde os capítulos 12 a 14, onde alguns falam que trata da ordem do culto. Eu acho que não é somente isso, mas nesses capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, nós temos ali a participação de todos no mover que o Espírito Santo reservou para edificar a sua igreja. Esse é o assunto que está acontecendo de 1 Coríntios 12 a 14, ok? E uma das lições mais importantes que a gente tem dentro do capítulo é exatamente essa. Deus, ele promove a maturidade da sua igreja, o crescimento dela, a plenitude dela, quando todos desempenham, à luz do Espírito Santo, o seu próprio serviço em prol desse crescimento. Ok? Deus promove a maturidade da sua igreja quando todos, eu vou falar muito essa palavra, ela precisa ser grifada hoje, todos desempenham, à luz do Espírito Santo, o seu serviço em prol da edificação dessa igreja. E depois, nesses capítulos que Paulo usa a analogia do corpo para falar sobre a diversidade dos dons, a importância de cada ovelhinha, né, ajudando o corpo a crescer, ele vai fazer isso no capítulo 12. Ele vai falar sobre essa questão de consciência coletiva, ou seja, a mentalidade da gente juntos servir em prol do crescimento de toda a igreja, da gente não se olhar como indivíduo somente, mas entender que nós fazemos parte de um consciente coletivo que é esse corpo. Entendeu? E devido ser nessa diversidade de dons distribuídos visando essa unidade que Paulo encerra o capítulo 12 fazendo o quê? Falando para que todos nessa comunidade comecem a buscar os melhores dons. É o final do capítulo 12, verso 31. E aí qual é o caminho dessa jornada de buscar os melhores dons? Entra no capítulo 13, onde ele vai falar sobre o quê? O amor. E é no olhar da necessidade do outro que eu descubro o que é mais importante que nos falta. Nunca esqueça isso. É no olhar a necessidade do outro que eu começo a entender o que de fato nos falta. Por que é interessante essa ótica? Porque se eu olhar para mim, para entender o que falta, eu perco essa ideia de consciente coletivo, que é o que está sendo trabalhado por Paulo desde o capítulo 12. Ok? 12 vem antes do 13. Então, Paulo primeiro estabelece essa questão de consciência coletiva. Legal, estamos no nosso lugar, todos temos funções. E depois ele fala, bom, então se todos temos funções, como é que nós descobrimos aquelas que precisam para esse corpo crescer? Legal, tem um caminho chamado, siga o caminho do amor. E eu vou vos mostrar o melhor jeito de você buscar os melhores dons, aquilo que nos falta, que é o capítulo 13. E é por isso que essa busca é carismática, irmão, sempre foi, sempre será, até que não precise de mais dons, uma jornada a trilhar nesse caminho, durante todo a era da igreja.
Até que Cristo volte, nós temos um caminho para trilhar, que é exatamente, seja aqui, seja amanhã, em qualquer outro lugar que Deus te mandar, você se perguntar, no lugar que você está inserido, o que mais nos falta? O que realmente importa e nos falta? Uma pergunta que, para que seja criado um consciente coletivo sadio para a igreja, precisa ser feito, sempre por nós. Nas nossas reuniões, elas precisam existir construídas em cima dessa pergunta. Não a pergunta, o que eu somente preciso. Não se preocupe, o que você precisa está sendo cuidado por esse ambiente coletivo. Deveria estar sendo cuidado ou procurado por esse consciente coletivo. Mas a pergunta é, o que falta para que o corpo cresça? Essa é a pergunta. Então ele inicia o capítulo 14. Eu só estou contextualizando antes de chegar no texto, ok? Então ele inicia o capítulo 14. O primeiro verso é o quê? Siga esse caminho do amor e busquem com dedicação os dons. E aí no capítulo 14, um dos dons é destacado como superior. E ele fala sobre o quê? A superioridade da palavra da profecia. E Paulo usa esse dom em destaque em comparação com o outro, não para menosprezar o outro, que é exatamente o falar línguas estranhas, mas ele usa não o seu bel prazer, mas de forma didática, para mostrar uma realidade para aquela igreja, que no ambiente coletivo existe uma intenção de edificação e um propósito que pode fazer uma manifestação do Espírito ser mais preferencial em relação à outra. Ok? É isso que ele está fazendo. Em determinado local, comunidade, em determinada época, uma manifestação do Espírito pode ser mais necessária do que a outra. Nós temos que ter discernimento e entendimento disso, dentro da comunidade que a gente está, para poder ler ela e entender o momento dela. E é isso que ele está falando para a comunidade de Corinto, dizendo, pegando esses dois exemplos, profecia e línguas, dizendo, existe uma intenção do Espírito para dar crescimento que vocês precisam entender. E ele começa então a falar sobre a questão de inteligibilidade da reunião. E ele vai dizer, 1 Coríntios 14, 5, ele é claro, irmãos, ele diz, quem profetiza é maior do que quem fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Entenda isso, não é que um indivíduo que profetiza, ok, seja superior ao outro, pois ele mesmo diz que o caminho do amor não leva à questão de orgulho, ok? Ele não está se contradizendo aqui. Não é nesse sentido que ele está falando que a pessoa em si é superior à outra. Mas o que define essa proeminência, essa superioridade, não é essa pessoa, mas o efeito. Gravem isso, o que define é o efeito que é gerado no corpo de Cristo. Para que a igreja seja edificada, ele fala diversas vezes. Ou seja, para Paulo, a compreensão do que está sendo feito por todos é tão importante quanto a própria atividade do Espírito. E isso se baseia num óbvio que precisa ser repetido e dito. Deus é mais glorificado quando conscientemente entendemos e reagimos ao interesse do Espírito Santo em edificar a sua noiva. Deus, ele é mais glorificado quando a gente reage, quando a gente corresponde à intenção do Espírito de edificar a noiva de Cristo. Então a gente chega, e temos dentro desse capítulo 14, a abrangência da palavra profética. No verso 3 do capítulo 14, ele fala assim, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ok? E ele continua recomendando, visto que vocês estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer, verso 12, naqueles que edificam a igreja. Agora, a gente lê muitas vezes a ideia de edifica, crescer, essa mentalidade assim, né, quase que nos leva para a produtividade. Aí fora a gente fala muito nisso, é crescer. A gente tem que se perguntar muitas vezes, diante dessa linguagem de desenvolvimento, o que significa para Paulo, para as Escrituras, edificar? Ser desenvolvido, para qual motivo? Por que Paulo está falando para eles, busquem a crescer, se edifiquem aos outros? Para qual motivo? Estamos bom aqui. Por que ninguém precisa ser edificado? Esse termo, irmãos, edificar, que Paulo usa de forma extensa e talvez mais concentrada no Novo Testamento, é usado por ele 15 vezes. Das 18 que esse termo é usado, Paulo usa 15, e as outras 3 quem utiliza? Cristo. Paulo está usando em toda a sua linguagem metafórica de construção e edifício, aquilo que Cristo utilizou, nas 3 vezes que ele usou o termo. E quando que Cristo usou o termo oikodome, que está escrito aqui? Quando Cristo falou em relação, coincidentemente, à construção do templo de Jerusalém. Quando Cristo se referenciou ao templo,
físico de Jerusalém, ele usou esse mesmo termo. Paulo pega emprestado, e em toda a sua metáfora que ele vai usar de construção, não de forma coincidente, ele também começa a falar sobre nós, como igreja, agora sermos templos do Espírito de Deus. Então não é Paulo que cria isso, e nem Paulo que cria uma metáfora do nada. Ele usa a própria palavra que é utilizada para falar a respeito do templo físico de Deus, a qual Cristo usou, e agora ele fala a respeito de uma edificação que está sendo feita em pessoas. Não é coincidência. Dentro dessas 15 vezes, eu acredito que Paulo deu o significado do que ele queria dizer com essa metáfora. Ele usa por 14 vezes a expressão edifica a ti mesmo, falando para Tito, falando para Timóteo, questão de vida piedosa, ou então falando sobre a questão de sábios construtores, edificando a casa de Deus. Ele usa o tempo todo, mas em eu acredito que ele explica, que é a que está em Éfeso, a carta ao Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Paulo explica o que é a metáfora, onde ele quer chegar com a metáfora de edificação. Ele diz: portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, versículo 21, a qual todo o edifício, então é a mesma palavra, é ajustado, cresce para se tornar um santuário. Nele vocês estão sendo, a Ilúcia diz uma palavra, juntamente edificados para se tornarem morada de Deus no Espírito. Então, irmãos, ela é mais do que uma simples metáfora que aponta para similaridades entre uma construção civil, o edifício físico e o organismo vivo chamado igreja. Ela aponta para uma realidade presente. A metáfora de Paulo é quase que literal, ela quase rompe os limites da metáfora, porque ele está falando, embora seja uma linguagem figurada, mas ele está falando da literalidade do que é o templo de Deus hoje. Nós somos a habitação do Espírito, juntamente edificados para se tornar isso. Quando um edifício, irmão, é devidamente preparado, ele pode se tornar santuário de Deus, ou hospedar a sua presença. Em Cristo, nós estamos sendo, como diz Paulo, juntamente edificados, ou seja, então, depois dessa exortação do verso 20, ele vai citar o Antigo Testamento no verso 21. 1 Coríntios 14, 21, ele diz assim: pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros falarei a esse povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Irmãos, Paulo está citando aqui Isaías 28, versículos 11 a 12, onde nesse texto do profeta, a mensagem, ela está pré-anunciando invasores assírios para juízo de Israel. É isso que está acontecendo lá na mensagem original do profeta Isaías, capítulo 28. O povo não ouviu, foi rebelde. O profeta chega para o povo e então fala: legal, vocês não ouviram, vocês desobedeceram, então por meio de lábios estrangeiros ou de outra língua, eu vou falar a esse povo. E mesmo assim eles não vão me ouvir. O que Deus estava falando através do profeta? Eu vou trazer a Síria. Ele vai começar a cercar vocês, vai começar a subjugar, e mesmo assim vocês não vão entender que é Deus que está falando. Paulo está pegando exatamente esse texto, essa palavra profética, Isaías, e agora trazendo de uma forma quase enigmática aqui para a aplicação. Aqui, quando o profeta então Isaías traz essa profecia ao povo, é para mostrar que mesmo Deus falando por outra língua, o povo continuaria rebelde e não se arrependeria. Aqui o uso da profecia por Paulo é para falar que, para falar em línguas na presença do descrente, teria um efeito similar. Não geraria fé e não conduziria pecador ao arrependimento, eles terem essa ideia. Ok? Era o que estava acontecendo na igreja, e Paulo está lembrando eles que isso, de forma histórica, para aqueles que tinham o coração duro, ouvir palavras
que não fariam sentido, não ajudava em nada. É o que ele está dizendo. Ok? Se para o povo de Israel ouvir uma outra língua tentando falar o que Deus já estava falando há tempo pelos profetas, não é assim que vocês vão manifestar de forma correta o que Deus quer fazer para pessoas que têm o coração duro. Não seja... Já aconteceu uma vez ao povo. Não surtiu efeito. Então ele faz essa declaração no verso 22. Qual declaração? Língua é um sinal para mostrar descrença. Agora, profecia é um sinal para mostrar a crentes, mas também é utilizado no Novo Testamento para falar aquelas pessoas que foram endurecidas. Ok? Descrentes não é somente incrédulo, ateu, que poderia estar entrando na reunião deles. Também é utilizado, por exemplo, em Hebreus, para falar daquelas pessoas que começaram, mas depois tiveram o seu coração endurecido. Ele também é chamado de incrédulo ou descrente. E o que seria sinais? Sinais é um pouco mais complicado, aqui o que Paulo está fazendo para pegar o conceito. Mas se a gente lembrar que o pano de fundo aqui é a profecia de Isaías 28, a gente começa a ter um pouquinho melhor a ideia. Lá, Deus alertou o povo várias vezes pelos seus próprios profetas, e eles não se arrependeram. Agora, Deus irá visitar em julgamento a nação através de uma língua estranha. Foi isso que aconteceu, correto? Então, a língua para aquele povo, a língua estranha para aquele povo foi o sinal de quem era descrente. Aonde está a profecia nisso, ou o sinal? Irmãos, a mesma profecia que foi usada, a qual a nação assíria viria para julgar Israel, aqueles que não deram ouvido, a mesma profecia pegou um remanescente que ouviu. Para aqueles que ouviram a profecia e entenderam, esses se arrependeram. Então, para esse, o sinal, ele é totalmente positivo e não negativo. O que ele está dizendo é que a profecia, ou seja, a palavra de advertência, a palavra profética dada dentro da comunidade, ela tem a função de fazer corações que estão despertos a se fortalecerem. Para incrédulos, elas vão soar como, e podem soar muitas vezes como línguas estranhas. Ou se você utilizar de outras formas, usar outros dons, não vai ter efeito. O que ele está dizendo é que a palavra ela é superior, porque ela é um aviso da parte de Deus, da intenção de Deus para a comunidade. E ela toca corações a ponto de gerar fé. É como se Paulo estivesse dizendo aos crentes da igreja: vocês não pensem que os descrentes verem vocês falando língua, julgarão que vocês são crentes. E isso terá efeito positivo sobre eles para arrependimento. Ao contrário, os descrentes que presenciaram Deus falando por intermédio de outras línguas a seu povo, julgaram que eles estavam loucos. E isso só serviu de forma negativa e juízo sobre eles. Não porque falar em língua seria falso, mas que os descrentes se apropriam disso para cavar a sua própria cova. Não é verdade? Quantos vocês já ouviram falando exatamente atrocidades a respeito do que presenciaram em reunião? Porque é isso que eles estão vendo. Simples assim. É isso que eles estão vendo. Possuídos, delirando. Agora, irmão, o sinal tem esse aspecto positivo. Como eu disse, a mesma profecia que adverte Israel que ele irá para o cativeiro e que será disciplinado por um povo é a mesma profecia que um remanescente fiel escuta e muda a sua atitude para com Deus. Então, nesse sentido que Paulo continua falando sobre profecia no ambiente coletivo, a profecia acaba sendo um sinal para os que creem. Ou seja, no ambiente de profecia, Paulo vai trazer um efeito, então, desse ambiente coletivo onde a palavra profética é exercida. Olha o que diz os versos 24 e 25. Mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, e assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Irmãos, eu sempre me perguntei por que Paulo usa a manifestação da palavra profética, ou da profecia, no seu exemplo de superioridade, de dons a respeito de outros, na questão de tornar incrédulos sujeitos,
prostrados em verdadeira contrição e arrependimento a Deus, reconhecendo que Deus está ali. Eu não sei se você já se perguntou isso, mas eu me perguntei, por que Paulo escolhe isso? Porque Paulo, em capítulo 12, reconhece a superioridade e a diversidade de vários dons. Ele fala sobre dons de milagres, dons de cura, que são dons, manifestações totalmente visíveis, não é? Se você estivesse aqui do lado do incrédulo e tivesse uma pessoa em cadeira de roda, ela se levantasse, ou 10 pessoas em cadeira de roda, e ela se levantasse, convenhamos que à primeira vista você diria, verdadeiramente, alguma coisa que rompe as definições de normal, está acontecendo aqui. Mas para Paulo não é, nem mesmo manifestações desse nível, que tem poder íntimo de mudar corações. Para Paulo, parece que é isso que eu tento extrair daqui. Mesmo que Jesus aparecesse caminhando sobre as águas, ou se você pegasse pães e multiplicasse milhares, mesmo assim é possível incrédulos olhar isso e continuar com o coração endurecido. É possível você ter experiência de ver e tocar, e irmãos, eu não estou menosprezando dizendo que sinais, seguindo os que creem, não tem efeito evangelismo, mas eu estou dizendo que mesmo assim é possível pessoas presenciarem isso, viver a vida toda talvez, ou anos, e ter o seu coração dia após dia endurecido. Nós vamos falar sobre isso. Para Paulo, a superioridade da palavra profética está exatamente no efeito que ela gera para corações incrédulos. A menos que a palavra profética seja como edificação, exortação ou consolo, como ele falou no verso 3, desperte a consciência e coração de uma pessoa, atuando nesse íntimo, despertando a fé, que vem pelo ouvir. Uma pessoa pode, irmãos, ver todos esses milagres, e não receber a operação divina no seu íntimo. Não esqueça disso. Muito menos ser contristado e ser levado a arrependimento genuíno. Todos nós aqui talvez tenham a experiência ou exemplo de pessoas que viram, constataram com seus olhos e depois não caminharam mais a vida de fé. Agora, para a palavra de profecia, Paulo enxerga diferente. Veja, Paulo não está supondo que um possível visitante entraria na igreja, na casa, um descrente, um incrédulo, e ao estar diante de uma igreja equipada com profecia, talvez, quem sabe, essa pessoa corresponde. Paulo não está fazendo uma suposição aqui. Leia o texto e você vai entender que Paulo está praticamente afirmando uma situação, embora não seja uma real que está acontecendo, ele está afirmando uma reação que vai acontecer. Ou ele está fazendo essa afirmação após uma série de constatações, como por exemplo observada em Atos capítulo 2, onde depois do sermão profético de Pedro, milhares de pessoas começaram a se perguntar com o coração contrito, o que nós faremos? E Pedro vai dizer o quê? Arrependam-se e sejam batizados. Talvez Paulo tenha um exemplo, ou vários exemplos disso para afirmar o que ele está dizendo, ou então ele está afirmando para aquela igreja um resultado do que aconteceria. Se por acaso eles dessem um voto de confiança na exortação dele e seguissem isso. Agora deixa eu abrir esses versos 24 e 25 em 5 observações. Primeiro, Paulo é enfático que a atividade profética é algo que está aberto para que todos participem. É isso que se dá pelo uso do termo todos no verso. Todos estiverem profetizando, será convencido por todos, será julgado por todos. Isso não significa que todos são profetas, ok? Ele mesmo vai dizer no capítulo 12 que existem diferentes ministérios, nem todos são profetas, nem todos são apóstolos. Ele não está falando do exercício do ministério aqui profético como uma pessoa, como um ministério, como um apóstolo. Ele não está falando disso. Ele já esclareceu que existe diversidade. Mas isso não significa que a palavra da profecia seja reservada a alguns. Logo, para Paulo, o que ocorreria com o descrente nesse ambiente é que, no mínimo, as interações que ele teria com o ambiente, tudo o que ele ouviria das pessoas que ele tivesse contato, seria caracterizado como profecia. Paulo está esperando que a igreja seja intencional nisso, nesse contato com uma pessoa que esteja o coração endurecido ou incrédulo, que ela seja intencional e que tudo que ele vai ouvir ali seja profecia. Por isso que ele fala, tudo que ele vai ouvir, toda a experiência que ele vai ter,
vai ser julgado por todos, todos vão estar profetizando para ele. Não, parece, eu sei que parece, quando a gente lê isso, que o incrédulo está no meio de uma comunidade e ele está sendo sabatinado de forma profética, né? Aí chega outro e fala, você fez isso, Deus está me dizendo, você parece, né? Quando ele fala aqui que todos vão profetizar, por todos ele vai ser convencido, por todos ele vai ser julgado. A primeira impressão que a gente tem é isso, mas se a gente se lembrar do capítulo 13 novamente, que dá substância, a gente vai saber que não é a ideia aqui levar uma pessoa a ser exposta publicamente, é levar uma pessoa que está incrédula a adorar a Deus. Não é egoísmo, não é exposição somente. Não é, veneno ser lançado sobre uma pessoa. Não é, a questão não é a pessoa, o indivíduo, a questão é o corpo de Cristo edificado. Fica claro que o que se julga é o que foi dito, e o crivo para o julgamento sempre foi as Escrituras. Logo, a profecia, ela tem como fundamento a palavra de Deus. Ele disse isso no verso 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, não a pessoa, mas o que foi dito, e o que é dito é baseado nas Escrituras. Então, irmãos, o uso desse termo todos significa esta ampla inclusão de Paulo à comunidade para usar do exercício da profecia, mostrando que ela não está reservada a uma classe sacerdotal, a um gênero específico, a uma idade específica, ok? Por isso que ele fala a todos. Essa é a primeira questão. A segunda, diz o texto que o descrente será convencido de que é pecador. E o termo convencer aqui, ele tem o sentido de trazer a exposição na luz e na verdade. Ou seja, seria um típico ambiente onde se espera, irmão, que a pessoa incrédula tenha um encontro com a verdade. Que ela saia convencida de quem ela realmente é. Sem forçação de barra. Ela tenha o conhecimento de quem ela é. Esse verbo convencido, ele é colocado com outro, julgado por todos. E ambos verbos, irmãos, deixam implícito aqui que a obra do Espírito Santo é sondar profundamente o coração, revelando e trazendo à tona a verdade que a pessoa talvez nem tenha sobre si mesma. Realidade que talvez ela nem se dê conta. Terceiro, diz o texto que esse pecador cairá na real visão que tem a respeito de si. Diz o verso 25, e os segredos do seu coração serão expostos. E o termo segredo aqui tem a intenção de dizer, irmãos, que existem níveis tão profundos de treva no coração humano, que não são apenas trevas que a gente esconde dos outros. Não, vão me revelar coisas que eu conscientemente sei, mas estou escondendo. O que está acontecendo aqui vai além disso. Diz que é segredos que estão no coração do próprio homem que o tem. É segredo para ele. Existem profundezas obscuras na nossa alma que muitas vezes só vai ser iluminado em ambientes coletivos com o espírito de profecia. A King James traz a versão serão manifestos. Ou seja, a pessoa vai entender de verdade quem ela é. É como se ela tivesse uma leitura coletiva, através dessa unção coletiva que é na igreja, ela tivesse uma leitura de si, ela olhasse para si mesma e falasse, eu sou essa pessoa. E ela se convencesse da imagem que ela vê. E de quem ela é e do estado que ela está. Aqui a gente deve se lembrar do que o profeta Jeremias disse. O coração do homem é enganoso ou corrupto, dependendo da tradução. E mais incurável que qualquer doença. Quem pode compreendê-lo? O próprio profeta depois dá a resposta vinda de Deus. Mas Deus sonda o coração e examina a mente. Lá em Jeremias 17:10. O salmista sabe que no seu caso só tem uma cura. E por isso ele também confessa no Salmo 26. Deus, examina o meu coração e prova o meu interior. Para ver se há algo. É óbvio que ele está pedindo para que seja feita nele uma obra que ele conscientemente não tem noção. Porque senão ele não estaria pedindo para que Deus sondasse. Ele mesmo já sondou. Irmãos, precisamos de um novo olhar para a nossa vida espiritual que nasça realmente do ambiente que esteja esses irmãos. A minha opinião é que até que a gente seja confrontado com essa realidade expositiva que a verdadeira vida em comunhão traz, a gente pode correr o risco de ver uma vida de igreja que talvez seja uma farsa.
Quarta observação que eu faço desses versos: esse ambiente coletivo profético tem como o supremo objetivo levar pessoas a adorarem e a glorificarem a Deus. Diz ali: assim ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. A adoração a Deus, como eu disse, e não a exposição do pecado diante de todos, é o alvo final aqui. Até mesmo se fosse preciso a exposição pública por causa de algum nível de pecado, talvez público e grandioso, até mesmo nisso, não seria esse o fim. O fim, como Paulo está enxergando aqui, é que no fim das contas Deus seja adorado e glorificado nesse ambiente. Esse ambiente coletivo visa a quem antes era incrédulo agora a ter seu coração totalmente derretido diante da graça de Deus. Agora deixa eu fazer essa observação, irmãos. A incredulidade, ela é exatamente o nosso maior desafio e adversário que um povo de Deus vai ter em toda a sua caminhada. Ok? Vai ser a incredulidade. Quando o autor de Hebreus, ele quer ensinar isso aos seus ouvintes, ele lembra sobre a jornada do povo de Israel no deserto. Vocês talvez se lembram o que está escrito lá em Hebreus capítulo 3, quando ele começa a falar da trajetória de Israel saindo do Egito e caminhando no deserto durante os anos. Ele começa a falar sobre incredulidade e fala que toda aquela geração, o quê? Não entrou no descanso, não entrou na terra. Depois ele vai falar que ainda resta um descanso para nós, falando da nossa Jordão onde ela acaba. Mas ele está pegando exatamente, novamente ele está pegando a história do povo de Israel, e ele está olhando para o tema incredulidade, ele está falando, durante toda a jornada terrena de vocês, encorajem-se uns aos outros. É o que ele vai dizer. Hebreus 3,12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Depois de ele falar sobre o que aconteceu o pessoal no deserto, ele fala: cuidado para que vocês, ele traz a aplicação, cuidado para que vocês, o coração de vocês, não seja perverso e incrédulo, e que afastem vocês de Deus vivo. Ou seja, ele não está falando para pessoas que uma hora não foram, que nunca foram convertidos, está falando de pessoas que estavam andando, que estavam caminhando, e que começaram a se endurecer. E que o resultado disso é o quê? Se afastar de Deus. Eu não vou entrar em termos aqui sobre uma vez salvo para sempre, se pode se desviar ou não, ok? Eu vou falar o que o autor de Hebreus está falando. É possível sim que isso aconteça. E esse é um tipo do termo descrente que Paulo tem em vista aqui no capítulo 14. Quando a gente falou o que era o descrente, então pode ser uma pessoa que é incrédula ou pode ser uma pessoa que foi endurecida. E ele vai continuar ali em Hebreus 3, 13 a 14. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, o quê? Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Irmãos, a mesma palavra profética que tem poder para levar um incrédulo a se converter, ela sai da mesma fonte, que tem a forma de exortação e encorajamento, que serve como antídoto à incredulidade que endurece o coração do crente. Vou repetir, a mesma palavra profética que pode levar um incrédulo a se converter, ela sai da mesma fonte, que serve como antídoto para que um coração de uma pessoa que hoje está firme na fé, amanhã não venha a ser endurecida. E o autor aqui sugere que isso é urgente. Ele diz no tempo que se chama hoje. A ideia é dar peso, dizer que isso é urgente. É a criticidade e importância que nós devemos ter. Outro detalhe a respeito desse texto: o autor sabe que a semelhança do que ocorreu no deserto, a incredulidade ela não nasce do dia para a noite. Demorou bastante tempo para que aquela geração, de fato, se tornasse endurecida e não apta. Endurecimento é um processo que pode levar tempo. Por isso, o exercício de encorajamento através da profecia deve ser, irmãos, como diz o verso em Hebreus, todos os dias. Agora, para quem que Hebreus está falando? Para uma igreja primitiva, todos os dias. Obviamente para aquelas que se reuniam de casa em casa, partiam o pão, tomavam a ceia juntos e faziam suas refeições. Por isso que eu comecei falando isso em casa. Todos os dias se encorajar um outro é porque eles se viam todos os dias. E como se viam todos os dias? Porque andavam juntos. A própria igreja primitiva tinha esse aviso sobre ela: encorajem-se uns aos outros, para que a fé que vocês têm no início ela seja acompanhada até o fim da vida de vocês.
Outro ponto, a incredulidade ela é responsabilidade individual de cada um. Já o antídoto está na prestação do serviço coletivo dos irmãos. Eles são convocados a se auxiliar, diz o texto, encorajem-se uns aos outros. A incredulidade que teve sobre cada um foi responsabilidade, foi colocado sobre a responsabilidade de cada um que não entrou na terra. Agora, o antídoto que Deus coloca aqui é encorajem-se uns aos outros. É no compartilhar desse serviço, também entre nós, que a gente acha graça para vencer a incredulidade, irmãos. Uma geração inteira pereceu no deserto. Porque ao invés de um auxiliar ao outro na fé, um se uniu ao outro para reclamar. Foi isso que aconteceu. Um tipo de unidade de cooperação estranha levou toda uma geração a perecer no deserto, porque eles se uniam numa coisa. Vocês vão ver eles chegando diante de Moisés, de Arão, unidos, reclamando. E essa mesma geração pereceu. E ele diz no verso 14 aqui de Hebreus: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apegamos até o fim, à confiança que a gente teve no início. Ou seja, é o estado que terminamos, ao qual chegamos no fim da nossa jornada cristã, aqui nessa era, que revelará para nós se de fato fomos participantes de Cristo. E isso inclui o que é chamado de perseverança, que é graciosamente Deus reservou para crescer nela através da unção coletiva na igreja. Perseverança não é algo que você vai conseguir sozinho, por mais que o termo, e que o mundo, e que até o corporativismo fale disso, de que você se esforçar, você vai crescer. Nesse tipo aqui de conquista final, a perseverança é algo que a gente consegue juntos. Olha os versos: pois passamos a ser participantes. Fala do presente, de algo que você experimenta, passamos a ser participantes, eu experimento Cristo, ok? Desde que de fato, ou seja, desde que na verdade, na realidade, nos apegamos até o fim. Fala da perseverança, como se observado no futuro, no final da jornada, da gente chegar até lá. A confiança que tivemos no início, fala do princípio. Temos aqui passado, presente e futuro da nossa vida cristã sendo levado em consideração, não somente repousando numa palavrinha que você disse como se fosse mágica, dizendo eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. O autor de Hebreus não está falando isso, ele está falando sobre passado, presente e futuro. Que o nosso triunfo final na participação eterna com Cristo é resultado de uma vida onde aqueles que de fato participaram de Cristo, ou seja, nasceram verdadeiramente, vão utilizar de todos os meios dados por Deus, e a comunhão e a coletividade é uma delas, para que cheguem à eternidade unidas com Ele. E a última observação do verso 25, o descrente, no exemplo, adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Existe uma busca pela presença de Deus manifesta que essa comunidade persegue, que está no nosso lema, na nossa visão, ok? Agora, a gente não pode esquecer a presença de Deus já derramada através do seu Espírito Santo, para fazer com que neste presente tempo, nessa era que a gente vive, o mundo tenha acesso à realidade da presença de Deus. Em outras palavras, deixa eu estruturar isso, continuamos a buscar a presença manifesta de Deus e a persegui-la. Enquanto isso, saibamos que somos a presença de Deus nesse mundo caído, ok? A gente continua buscando a presença de Deus manifesta, enquanto a gente não esquece que a gente, como igreja, é a presença de Deus a esse mundo. Em outras palavras, irmãos, eu iniciei falando sobre o problema do secularismo, o quanto que isso se traduz em um modo de viver, a necessidade viver onde a necessidade de Deus grandioso, transcendente, ou uma realidade superior descartada. Pois bem, o apóstolo está dizendo aqui que a prova incontestável para que um descrente ou uma pessoa de coração endurecida se converta é ela vivenciar um ambiente onde Deus está se manifestando através da palavra de profecia que a igreja opera. Resumindo, Deus realmente está entre vocês. Essa é a percepção da pessoa, do descrente que ele está descrevendo aqui. É uma constatação, irmãos. É a constatação de um descrente quando estivesse visitando uma igreja não ideal, ok? É a constatação de um descrente que visita uma igreja não ideal, como a de Corinto, carismática e com traços de imoralidade.
a percepção dele é o quê? Deus está no meio de vocês de forma verdadeira. Paulo não mudou a realidade ou o enxergar de o que ele criticou e está trabalhando com os pontos falhos em Corinto. Ele não mudou, é a mesma igreja, ok? É a mesma igreja onde eles estão orgulhosos de ainda permanecer com uma pessoa que cometeu incesto e ele manda que essa pessoa seja expulsa. Essa mesma igreja, elas operando corretamente nos dons, o que Paulo está dizendo? Que um incrédulo, que uma pessoa de coração endurecido, nesse ambiente vai dizer, Deus realmente está entre vocês. E o que eu disse lá em casa é que Deus ainda se assenta com pecadores que reconhecem isso. Isso não é uma apologia à vida imoral. A gente já pregou várias vezes aqui sobre honrar a presença de Deus com santidade, ok? Eu não estou fazendo apologia para que você permaneça tudo bem na sua vida como você quer. Eu acabei de ouvir na igreja que Deus está presente no nosso meio e através de mim, mesmo sendo essa vida torta e miserável. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso, mesmo sendo essa igreja não ideal, isso não desclassifica ela de ser a entidade instituída por Cristo ainda, fundamentada nos apóstolos para tocar o mundo. E esse é o exemplo, irmãos, do poder da palavra de profecia, contínua e verdadeira, compartilhada junto, irmãos, leva as pessoas em adoração a Deus. Agora, qual é a conclusão de Pedro? E eu faço a minha conclusão do sermão, que é o verso 26. Portanto, então, o que diremos? O que diremos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Essa é a conclusão de Paulo. E o verso inicia mostrando que é realmente uma conclusão do que foi observado, porque ele inicia falando, portanto. Ou seja, qual é a conclusão de tudo isso? Qual deve ser nossa postura? Ele diz ali, quando vocês se reúnem, cada um de vocês. Irmãos, era esperado que a igreja vivesse reunida, principalmente nas casas, ok? Onde elas partiam o pão, faziam orações juntas, ceiavam. É muito importante lembrar que desde o capítulo 10 e 11, Paulo já está falando para as pessoas no ambiente de quê? De casa, de mesa, ok? 10 e 11 ele está falando para isso. No capítulo 12 ele continuou falando para as mesmas pessoas. Então a reunião aqui, quando vocês estiverem reunidos, cada um, provavelmente é nas casas. Paulo lembra que eles devem promover o quê? A participação de cada um, para que cada um possa contribuir. Irmãos, isso significa que todos vocês aqui, vocês não são convidados. Ok? Essa mentalidade de que a gente é convidado tem que parar de existir, porque enquanto isso aí existir, vai ter uma relação de tipo consumo, sabe? Uma relação utilitarista, e não é isso o que está sendo falado aqui. Vocês não são convidados, mas como pedras vivas, todos vocês podem e devem assumir que são parte fundamental na edificação um do outro. E se não existe espaço criado para essa participação, nós devemos rever a forma como nós mesmos fazemos igreja. Como nós mesmos vivendo vida de igreja. Mais uma vez, Art Katz, no seu livro Vivendo a Verdadeira Comunhão, ele vai dizer, no corpo, não pode haver justificativas para passividade ou improdutividade. Quando nos reunimos, devemos nos preparar antecipadamente, dedicando tempo à oração e tendo expectativa de que Deus falará algo conosco, ou seja, vamos receber, e por meio de nós, vamos abençoar e doar, visando o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Paulo aqui, irmãos, ele não está tendo sentido de trazer essa lista exaustiva de dons, ele só vai pegar umas aqui e mencionar, para concluir o seu argumento. Essa diversidade de operação do Espírito tem o objetivo de edificar a igreja. Portanto, vocês continuem a buscar. E eu queria desafiar todos nós aqui a enxergarem as reuniões a quais vocês fazem parte, a qual eu faço parte, a gente se encorajar mutuamente com as verdades que foram faladas aqui nesse sermão. E para finalizar, e não poderia ter um encerramento diferente, que fosse contraditório, né, ao que eu estou pregando aqui há 1 hora mais ou menos. Se eu ficar parado aqui, dando a bênção papal no final da reunião, isso é quase que contraditório ao que eu falei, correto? Então,
o final aqui não vai ser igual ao final de como todo e qualquer domingo de ministração. A minha oração vai ser apenas aqui por uma dinâmica que nós todos podemos fazer e continuar a fazendo. Que é qual? Cada um de vocês se reúne com um, com dois. E cada um por sua vez manifeste a esse grupo. Cada um por sua vez manifeste esse grupo. Qual a sua real necessidade? E eu preciso colocar real necessidade aqui, porque senão você vai começar a falar, bom, eu quero pedir para trocar o meu carro por uma Ferrari, e eu não quero que você perca tempo aqui sendo exortado pelo irmão nessa dinâmica, ok? Vou revelar para ti o que eu preciso de tal. Não, revele para o irmão qual a sua real necessidade. Não tenha medo que o irmão seja superficial, que fale algo para você que não te dê substância do que você orar. Confie no Espírito Santo. Mas ore por ele. Ore com uma intenção e perguntando o seguinte: Senhor, o que me dá um vislumbre do qual que são os seus olhos por essa pessoa? O que você enxerga? E usa a minha voz, usa minhas palavras, usa a minha intenção, meu coração nesse momento, para que aquilo que falte de real nele, aquilo que o mantenha afastado de Deus, a tribulação que ele esteja passando, que eu possa ter algo para exortar, consolar, edificar ele. É esse tipo de atividade que Paulo está dizendo que, se a igreja estiver fazendo, uma pessoa com o coração endurecido se prostrará, colocar o seu rosto em terra e adorará, dizendo: Deus realmente está aqui. E todos vocês aqui vão ter testemunho, um ou outro dizendo que bastou a pessoa orar por mim e falar aquilo, para que algo no meu coração ou na minha vida fosse mudado. Todos nós já ouvimos isso. E provavelmente não foi do pregador. E nem deveria ser. Vamos orar? Não eu orar por vocês, mas vamos orar uns pelos outros. Vamos praticar isso, com fé que isso funciona. Então vamos ficar de pé, procure umas duas pessoas. Não tenha medo de dizer para ela, o que está pegando? Se essa pessoa ficar constrangida e não querer dizer, apenas ore. Peça para o Espírito Santo te ajudar, mas faça isso. Como eu disse, eu não vou orar por vocês, eu vou orar pela dinâmica. Senhor, eu quero pedir para que o Teu Espírito de graça nos ajude essa noite, a gente poder ser os Teus braços, a Tua mão, o Teu corpo, para edificação, consolação, exortação, conforto do nosso irmão, para que ele possa ter uma experiência que realmente Deus está entre nós. Eu peço para que você abençoe eles. Eu peço para que você se manifeste através dele. Eu peço que as nossas reuniões, que os nossos encontros sejam exatamente isso, uma janela de contato com o céu, para que as pessoas que estejam junto com a gente tenham prova incontestável que Deus está no nosso meio e através de nós. Eu peço por isso, Senhor. Edifica a nossa fé em cima dessas experiências, para a honra e glória do Teu nome. Amém.